Depois de uma breve pausa, estamos de volta aqui com o Sim Pode Ouvir, podcast do Simcor São Paulo, mais uma vez ao vivo aqui do Conec. Quero receber agora aqui Gustavo Galrão, sócio fundador e diretor de subscrição da Latu Seguros. Galrão, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite para falar com a gente. Fernando, uma honra estar aqui com você. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho. Sem sombra de dúvidas. E Galrão, a quem eu tenho o prazer de chamar de amigo aí, uma pessoa que já me ajudou muito lá atrás, quando eu estava começando nesse mercado, né? Então, eu sou muito grato e para mim realmente é um prazer fazer esse bate-papo com você aqui de uma forma bem descontraída. Mas vamos lá. Eu queria começar o papo pedindo para você contar um pouquinho sobre você, né? Sobre a sua trajetória, sobre quem é Gustavo Galrão, trajetória pessoal, acadêmica. Me fala um pouquinho e para os nossos ouvintes sobre a tua vida. Bom, vamos lá, né? Eu acho que eu não sei se é para todo mundo, mas é um pouco difícil falar da gente mesmo, né? Mas vamos falar um pouquinho e tentar dividir um pouco da nossa história, né? Bom, eu sou paulista, né? Brasileiro, paulista, tenho 42 anos, enfim, fiz colégio aqui em São Paulo, estudei no Porto Seguro, estudei no Objetivo. Sempre fui do esporte, né? Sempre gostei muito de esporte. Meu pai sempre me orientou a fazer esporte para ficar longe de drogas, ficar longe de coisas ruins. E acabei entrando em artes marciais também. Lutador de jiu-jitsu? Lutador de jiu-jitsu. O pessoal vive brincando comigo, mas é algo importante na minha vida, né? Eu faço desde os 15 anos, uma boa parte, acho que dos meus valores eu realmente obtive nas artes marciais, né? E acho que fiquei muito dividido até de virar profissional disso, né, de artes marciais. Mas você era bom assim? Não muito, né, mas a gente sempre tem sonhos, né? Tá bom. Vou ficar esperto aqui para não falar alguma coisa que te deixe brava. E eu acho que quando eu era novo, eu tinha meu plano A e o plano B, né? E o plano A acabou sendo fazer uma faculdade. Eu fiz faculdade de economia no Mackenzie e emendei alguns cursos de especialização, curso de operador de mercado financeiro na FIA. Depois eu fiz um MBA que agora é o INSPER, né? Antes era o IBMEC, em finanças. Então, em tese, no começo esse era o plano B, tá? O plano A era ser um desportista mesmo, mas aí acabou virando um pouquinho, né? E, assim, comecei a fazer estágios, né, na faculdade de economia. Cheguei a trabalhar em agência de publicidade na área financeira. Trabalhei com consultoria também. E, em determinado momento, foi até curioso, né, como que eu entrei no mercado de seguros. Eu já mais ou menos no fim da faculdade, eu entrei na faculdade em 2002. Terminei a faculdade em 2006. E em 2005, um currículo, acho que um primeiro currículo que eu fiz, apareceu na Chubb antiga. E Na Chubb. A Chubb mesmo, a Chubb antiga, né? E aí me convidaram para fazer uma entrevista, né? Na época era o Renato Rodrigues, que era o head, né, de linhas financeiras ali da Chubb. Eu fui fazer entrevista, teve uma prova, né? Eu fiz uma prova, conversei com todo mundo. E aí no caminho de volta para casa, o pessoal me ligou, pô, pode voltar que a gente gostou de você, você está contratado aqui como estagiário, né? E eu não tinha a menor ideia de nada sobre seguros, eu achava interessante trabalhar numa multinacional. Você não né? sabia nem onde você estava se metendo. Eu não sabia nem pronunciar Chubb, né? Até era engraçado, o pessoal da faculdade falava, você trabalha na Chubb? Eu falei, não é exatamente Chubb, mas é lá mesmo, né? E aí já entrando um pouquinho também na parte profissional, né? Então eu comecei a minha carreira na Chubb, acho que eu tive muita sorte, né? De entrar numa empresa que investia muito na qualificação dos seus profissionais e também sorte de trabalhar com pessoas muito boas, né? Você sabe que você está falando de sorte, né? E é engraçado porque é recorrente eu ouvir algumas pessoas que eu conheço do nosso mercado falarem de sorte. E eu concordo, a gente tem que ter sorte na vida. Mas é gozado que eu nunca vi a sorte acompanhar aquela pessoa que não é dedicada, que não se empenha, que não se esforça. Verdade, é verdade. Eu nunca vi. Isso eu tenho que falar também, que época de faculdade, né?
Eu ainda nessa divisão de esporte e universidade e trabalho, eu lembro que eu acordava às 5, 6 horas da manhã para ir treinar, depois eu ia pro estágio, ia para o Mackenzie, eu dava aula de jiu-jitsu também, eu voltava para casa à meia-noite, né? Eu ainda tinha que tomar banho, jantar, então dormia 4 horas. Ia também muito de bicicleta para cima e para baixo, né? Que também era boa, era parte do meu treinamento, né? Nessa correria toda. Então, eu acho que eu concordo com você, né? Acho que a sorte vem muito do esforço, né? A gente cria as oportunidades e é um pouco de ter competência de agarrar, né? Essas Exato. oportunidades que aparecem para gente. Concordo bastante. Mas ainda Mas aí assim, voltando, tava lá é, na Chubb, ainda assim eu sou muito grato de ter tido a oportunidade de trabalhar com gente muito boa, né? Principalmente no meu começo. O Renato Rodrigues foi um cara sensacional. Eu trabalhei com o Leandro Martinez também, né, que foi o meu segundo gerente depois que o Renato foi para Chicago, trabalhar na Chubb Chicago. O Leandro Martinez assumiu, foi um cara fantástico, eu aprendi muita coisa com ele, né? Inclusive, eu acho que eu te conheci nessa época, né? Salvo engano, né? provavelmente sim, se a minha memória não falha. Foi por volta dessa época aí, né? A gente dando muito. A Chubb tinha um empenho muito grande em treinar os corretores, né? Para essa linha de Directors and Officers, né? Do seguro D&O, que era muito inicial na época, né? Até estava dando uma olhada aqui nos números da SUSEP. Quando eu entrei em 2005, o mercado tinha mais ou menos 75 milhões de prêmio de D&O. A Financial Lines uns 100, 110 milhões. Agora a gente já está em 2 bilhões e pouco, né? Crescimento bem expressivo. Foi bem interessante, né, participar de tudo isso, né? E aí, enfim, a Chubb tive a oportunidade de fazer treinamento fora, né? Uma empresa americana muito focada, né, nessa parte de treinamento para os subscritores, para os corretores, foi muito legal, né? Eu gosto de ressaltar isso. Tive a oportunidade de aparecer um pouco para o mercado, né? E com isso fui convidado na época, em 2008, para ter uma posição já de certo destaque no Unibanco AIG, que era líder de mercado na época, trabalhar com João Botelho, posteriormente com o Fábio Cabral também, que foi um cara sensacional, um grande amigo até hoje, que me ajudou muito, não só como profissional, mas como pessoa. É um cara muito legal de gestão de pessoas. Quem conhece ele realmente tira o chapéu para ele. E no Unibanco AIG eu até brinco um pouco, né? Na Chubb eu aprendi a subscrever, aprendi tecnicamente, e no Unibanco AIG eu aprendi a fazer negócio, Aprender a vender. aprendi a vender, É né? importante também, né? Com certeza, né? Acho que o lado banco, né, do Unibanco ajudou muito, né? Era uma empresa sensacional, muita gente jovem, muita gente legal. Boa parte do meu networking hoje vem do Unibanco EG, uma galera realmente muito especial, muito alegre, muita energia. E apesar de já estar ficando velhinho, eu tento trazer essa energia até hoje aí comigo. Tá jovem ainda. E, bom, passando do Unibanco AIG, né, 2008 teve a crise financeira internacional, né, que atingiu inclusive a AIG, teve o fim da joint venture, então eu passei por tudo isso, a fusão entre o Itaú e o Unibanco, acho que foi um baita aprendizado isso para mim, né, passar por tudo isso. Eu até brinco que é um aprendizado muito maior do que muitos MBAs por aí, né, vivenciar tudo isso. Continuei no Itaú, a gente conseguiu se manter líder de mercado no Financial Lines, que foi uma vitória, porque a IG criou a Chats na época lá, né? Tentaram roubar todas as contas, a gente conseguiu se sustentar de uma maneira bem interessante. E aí em 2011, a Excel, que tinha uma joint venture com a Itaú, tinha, por conta da fusão Itaú-Unibanco, tinha um desfeito. Eles ficaram 2 anos fora do mercado, quiseram retomar a operação e me convidaram para ser o primeiro subscritor ali de Financial Lines, o primeiro executivo ali para fazer startup. Eu achei bem interessante também. Conheci a Excel Global, tive uma oportunidade assim de ficar um tempo fora em Londres, reportar para o escritório de Paris, também conheci muita gente boa. A Excel, eu senti realmente que eu estava dentro de uma família global. Foi muito bacana mesmo, aprendi bastante, né?
E em determinado momento, foi em 2015, salvo engano, né, eu fui convidado para fazer parte da Argo, né, que também foi um projeto bem interessante, porque era uma da empresa que estava inovando, né, nesse setor de plataforma digital, né, e eu achei muito interessante. Fui para a Argo, vi que por fora era mais bonito que por dentro, Às vezes mas acontece, às vezes as expectativas acabam não batendo muito. não, mas eu achei que foi interessante, foi um desafio, né? Porque você chega lá e fala, poxa, digital, bacana. Realmente foi assim um case de inovação. Acho que todo mundo tira o chapéu pro Pedro Perm, pro Eduardo Pitombeira, pro Carlão que estava lá também, Roberto U, muita gente, eu vou esquecer nomes aqui, então não é legal falar muito em nomes. Mas e a gente conseguiu fazer um baita case de sucesso. A Argo, que era uma seguradora pequena, virou líder de mercado no RC profissional, muito por conta da plataforma e do excelente trabalho de todos esses profissionais. Tenho orgulho de ter feito parte disso. E aprendi muito, né? Aprendi bastante. Em determinado momento, fui convidado para fazer, para ser o responsável por linhas financeiras do grupo Allianz, né, da GCS, começando no Brasil. Me lembro bem dessa época. Teve uma fase boa aí. E aí do Brasil fiquei responsável por América Latina, depois cheguei a ser responsável por toda a região Ibero-Latam, que foi uma coisa interessante, né? A gente sair um pouco do Brasil, abrir um pouco os horizontes, ir para a Europa, entender como é que funciona a Europa, fazer um comparativo, né? Espanha, Portugal, com os países latinos. Eu acho que foi um ótimo aprendizado, né? É um choque cultural também, né? Entender até que ponto a cultura influencia no negócio, e influencia bastante. E você já tinha passado por empresas de cultura americana, mix brasileiro, É verdade, diferente. mas a maior parte eram culturas americanas. Sim. A Allianz, uma empresa alemã, né? Ah, Então, assim, exato. é um choque, não é a mesma Bem coisa, não. diferente. Então, mas tudo é um grande aprendizado, né? Eu acho que determinado momento, né, da GCS, que eu fui muito feliz também, conheci muita gente boa em nível global. E eu fui convidado, né, recentemente, aí há um ano atrás, por uma colombiana, a Paola Neira, que é uma executiva sensacional, né, uma investidora, uma empreendedora, que E uma simpatia. é uma simpatia também, né? Fala rápido pra caramba também. E ela, assim, o case, né? Ela que criou a Latu. E é muito interessante, porque ela trabalhava no RAP, na Colômbia, né? Ela era uma executiva muito importante lá, além de uma investidora em várias startups. E ela teve dificuldade de contratar seguro. Teve dificuldade de contratar principalmente o seguro de cyber, né? E ela percebeu, conversando com outras startups, que não era uma dificuldade só dela, era de várias outras empresas. Ele entendeu que tinha aí uma oportunidade de negócio. Então foi aí que ela falou, conversou com uma série de investidores, tanto no Vale do Silício quanto aqui na América Latina também. Levantou um dinheiro, veio para o Brasil, queria fazer um case Latam, e bateu na minha porta, indicaram o meu nome. Eu falei, olha, eu tenho super interesse de ajudar, mas a princípio eu estou bem aqui na GCS e tal, estava confortável. E depois de idas e vindas, ela realmente acabou me convencendo, né, que seria muito legal. Eu na GCS eu já estava num momento de que eventualmente eu sairia de América Latina. Eu teria provavelmente que me caminharia para Estados Unidos ou para Londres. Eu comecei a achar que eu teria um pouco mais de valor na América Latina do que fora, né? Acho que lá fora eu seria mais um, aqui talvez eu poderia agregar um pouco mais. E topei um pouco aí essa missão na Latu. Legal. E aí agora, então, a gente já está falando dos dias de hoje. Você está na Latu Seguros. E a Latu, ela é uma MGA, ou em português, uma MGA, né? O que é essa sopa de letrinhas? O que é esse nome diferente? Explica um pouquinho para o pessoal, porque assim, é um negócio que a gente, corretor, não está habituado. É verdade, né? Vamos lá. Esses estrangeirismos aí, né? Eu falo muito estrangeirismo porque o ramo de linhas financeiras, né? Você tem todas essas siglas aí, E muito reporte para D&O, fora. E&O, né? Então, você tem uma questão, né, de que os resseguradores, as capacidades, elas são globais, né? Então, os produtos eles acabam sendo globais também.
essas nomenclaturas acabam acontecendo. Mas acho que para facilitar a educação dos clientes e dos corretores, acho que é importante a gente fazer essa tropicalização mesmo. Mas vamos lá, vamos falar desse MGA, né? Managing General Agent. O que significa isso? Chique, né? A tradução em português é horrível, mas vamos lá. Sem pegar a tradução literal, o que significa? basicamente, assim, é um agente que representa a seguradora, né? A seguradora, ela dá algum tipo de autoridade para esse agente representar ela, né? E pode ser uma autoridade de subscrição, né? Pode ser uma autoridade para regular sinistro, para emitir apólice, né? Isso é muito comum em outros países, né? Nos Estados Unidos são cerca de 600 MGAs, né? No mercado da Inglaterra são cerca de 300. E aqui no Brasil, para a gente ter um comparativo? Aqui no Brasil são poucos. Eu não tenho, acho que o número oficial basicamente não existe porque é tão pequeno, mas são menos de 10, né? No formato que a gente está falando. Desenvolvido. A gente teve realmente uma contribuição super importante da SUSEP, né, em 2021, com a resolução CNSP 431. Eu até não sabia que existia a figura de representante de seguros, mas ela, na verdade, ela reformou algo que já existia de maneira muito restrita e ampliou de uma maneira muito aberta. Ela possibilitou, na verdade, atuação em qualquer ramo de negócio. E isso abriu a possibilidade dos verdadeiros MGAs, nesse conceito que existe globalmente, acontecerem aqui no Brasil. E eu acho que dentro desse conceito, são menos de 10, né, que eu pelo menos conheço. Então, basicamente, a seguradora pega esse agente, que normalmente eu imagino é uma empresa, como a Latu, e aí ela terceiriza alguma área da operação dela. Então, ela vira para você e fala assim, olha, eu quero nesse determinado ramo aqui que você seja o meu subscritor, ou que você seja o meu regulador de sinistros, e assim por diante. E ela pode fazer isso, tanto numa linha financeira, quanto num empresarial, quanto, por exemplo, no caso da Latu, num cyber. Exatamente. Eu acho que você tem várias possibilidades, tem muita flexibilidade, mas, por exemplo, a Latu fez a parceria com uma seguradora nova, que é uma seguradora vinculada ao Banco BS2. Eles abriram uma seguradora muito focada em produtos massificados e não tinham a linha de negócio de linhas financeiras ou de cyber, então a gente fez essa parceria com um produto cyber, né? Fez bastante sentido, né? A gente não precisou abrir uma seguradora, ter capital, a gente usa do capital do BS2, mas toda a formulação dos produtos, isso tudo é nosso. Nós fomos atrás do mercado ressegurador para buscar capacidade, né? A gente trouxe uma capacidade do mercado Lloyds. Quer dizer, você tem o relacionamento para buscar capacidade, você tem a expertise de conhecer do risco, de saber montar o produto, subscrever, e do outro lado a seguradora tem a capacidade de emitir o papel, de ter o capital por trás, vocês somam forças, cada um fazendo o seu lado. Exato, e a própria seguradora BS2 também participa, ela toma um pouco do risco. Eu acho que tudo isso tem a ver com a confiança no subscritor que está por trás do MGA, né, do MGA, desculpa aqui o estrangeirismo. E eu acho que vejo isso uma possibilidade para muitos subscritores old school, né, que nem a gente conversou muito aqui no evento do Conec. São subscritores que têm um conhecimento fantástico. Subscritores raiz. São raízes, né, que conhecem muito tecnicamente e que resseguradores e seguradores põem confiança neles, né? Então eu acho que tem um potencial para muitos MGAs que podem ajudar bastante, inclusive com os riscos não aceitos que a gente tem visto por aí. Que tem sido muito Mas falado. até uma outra coisa em termos de possibilidades, mesmo as grandes companhias que já atuam no segmento, você eventualmente pode ter interesse de um determinado nicho, por exemplo, uma parte do cyber, uma parte do property, uma parte do linhas financeiras do GNO, você dá na mão de um MJ, né, num MGA. Por quê? Porque não é o grande foco dessa seguradora. A seguradora está foco em grandes contas. Mas e o pequeno e médio? Não é interessante? Talvez pode ser tocado através de uma MGA. Você tem a capacidade para operar, que às vezes sem uma MGA por trás ela não consiga. Eu acho que existem vários tipos de parceria, né? Eu acho que esses formatos ele ajudam muito a trazer mais oferta de seguro para o mercado, né? E qualificada, oferta boa, né? E dar mais opções para os corretores, né? Então eu acho que está aí para ficar. Legal. Você citou uma palavra que para mim, obviamente, é chave. Corretores. Como a Latu ou outras MGAs, mas vamos falar um pouquinho da Latu,
como ela chega até o corretor ou como o corretor chega até ela. Então, em que momento existe essa conexão e de que forma? De que forma a Latu vai ajudar o corretor? Então, o corretor que quiser, por exemplo, colocar um risco de cyber, ele vai chegar na Latu como se fosse, ou sendo uma seguradora, para colocar um risco. É isso, não? Exatamente. Eu acho que antes de falar sobre isso, eu queria agradecer bastante ao Sincor, a figura do Boris Ber, né, do Danilo também, que é o nosso diretor lá da FENSEG, por ter colaborado para criar o espaço, né, das MGAs, inclusive aqui no Conec. Aqui no Conec, a gente aqui com o nosso totem, que a gente humildemente colocou aqui, já cadastramos 250 corretores só aqui no Conec, né, que eu acho que é uma vitória para a gente. Né, além das possíveis parcerias com algumas assessorias que vão expandir ainda mais esse leque. Né? Então, eu acho que a Latu, ela já tem 1 ano de existência e nesse ano a gente investiu muito em tecnologia. A gente criou uma plataforma digital, a gente criou ferramentas de gestão de risco que a gente vai utilizar para facilitar o processo de subscrição do cyber. O cyber, assim, não é um seguro simples, né? É um risco complicado. Globalmente, os grandes grupos tiveram restrição no cyber. Agora já tem mais ou menos uma forma, uma receita de bolo e estão ofertando mais capacidade. Mas a Latu investiu bastante em tecnologia e agora efetivamente tá abrindo as portas para os corretores de seguros, né? E como é que eles vão acessar? O corretor ele vai poder acessar se cadastrando na nossa plataforma, né? A ideia é a gente fazer um atendimento, inclusive a gente está querendo inovar um pouco com inteligência artificial, tentar fazer boa parte do atendimento por WhatsApp, que a gente percebeu em pesquisa que é o canal preferido aí da maioria dos corretores, mas também está acessível, né? A gente quer estar acessível, a gente quer conversar muito com o corretor, escutar as dores, né? Entender onde a gente tem nichos de mercado para a gente atuar. Né? Legal. Bem legal. Infelizmente, o nosso tempo ele não é tão comprido assim, né? Tão grande assim. Passou rápido, hein? Passou rápido, passou rápido. A gente poderia falar muito mais sobre as MGA, sobre a Latu, mas eu acho que deu para quem está nos assistindo, e pelo menos para mim, entender um pouco melhor a figura da MGA, como funciona, né? Você falou, você teve 250 novos corretores aqui. 250 corretores cadastrando, o que é muito bacana, e eu acho que é uma situação de ganha-ganha. Eu acho que a Latu ganha, mas eu acho que o nosso mercado ganha. A gente se fortalece para poder achar formas novas, diferentes, de levar proteção para o nosso consumidor final, seja o consumidor, ele, pessoa física ou pessoa jurídica. Eu queria, para a gente encaminhar para o encerramento, que você falasse um pouquinho sobre o que você está achando do Conec. Ok, você falou do cadastro dos corretores na Latu, muito legal, mas sobre o evento em si, qual que é a tua sensação, tua experiência? Eu fiquei bem surpreso, viu? Acho que fazia tempo que não tinha um Conec, né? E eu acho que presencial 5 anos. Presencial 5, exatamente, presencial. E foi uma surpresa, assim, eu fiquei um pouco até chocado com o tamanho, com o porte, com a receptividade, com a felicidade que os corretores vieram falar com a gente, muito interessados, né? A organização maravilhosa, eu achei até um pouco interessante a plenária com os fones de ouvido ali, né? Você até ficava até um pouquinho em dúvida, mas funcionou perfeitamente, né? Eu participei de muitas das plenárias, né, como ouvinte, e também ali numa das plenárias como um dos debatedores. De riscos declináveis. Exatamente, eu achei muito interessante. Eu te ouvi. Eu tentei não falar muita besteira lá, né? Foi bem, foi bem. Mas estão de parabéns, viu? Eu acho que a organização foi sensacional. De novo, parabenizar muito o Sincor, principalmente aí que nos ajuda muito aqui o Boris Ber, né? Que foi, acho que tirou nota 10 aí no evento como um todo e em relação ao Latu, a gente ficou muito grato aí por todo o suporte. Legal. Carrão, obrigado mais uma vez por participar com a gente do podcast. Desejo a você, pessoalmente, todo sucesso. Você é um cara que merece, tem um carinho muito grande. E também para a Latu, eu acho que vem suprir aí uma lacuna importante do nosso mercado. Você falou um pouquinho da dificuldade do cyber e realmente quem já tentou atuar nesse ramo sabe da dificuldade, que é às vezes conseguir uma colocação. Né? E é muito bom ter gente focada nisso para a gente ter mais energia e conseguir cada vez mais soluções. Queria agradecer também você, Fernando. Você é um grande amigo aí, já de bom tempo. Eu bati na tua porta recentemente, você me recebeu de portas abertas aí.
É uma felicidade ter uma amizade como essa aí. E tenho certeza que vai durar bastante Que ainda. ela seja tão duradoura quanto todas as Só não, amizades que você citou aqui no podcast. só não pode do teu falar de pessoal das futebol. antigas. Só não pode falar de futebol. Futebol vamos deixar por aí. Galvão, obrigado, cara. Valeu.